Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa primeira aula da segunda fase de administrativo. Na verdade, não é bem a primeira aula, porque já tivemos aí um encontro antes, ontem, né? Mas, de qualquer forma, de conteúdo, é o nosso primeiro encontro. É um grande prazer estar aqui hoje com vocês mais um dia, mais uma vez, para nós hoje falarmos de peça, de petição inicial, que eu sei que tem muita gente preocupada. Me apresentei ontem, mas me apresentando novamente. Meu nome é Marcos Oliveira, eu coordeno aqui a segunda fase de Direito Administrativo, juntamente com a equipe brilhante de professores e professoras. Né? Ao meu lado estão aí o professor Daniel Lamounier, o nosso Potinho, que na verdade agora é Pote, né? Porque Potinho é o filhinho dele, o Miguel. Professora Flávia Cristina, com quem eu divido administrativo há muitos anos, assim como com o Daniel também. Professor Darlan Barroso, sócio fundador aqui do meu curso, e também professora Carol Macaubal, que é a nossa processualista também aqui do meu curso. Né? Uma equipe bastante legal, uma equipe bastante engajada, muito determinada para aprovar vocês, então certamente haverá aqui uma relação muito boa entre a gente, uma relação de parceria, cada um fazendo sua parte, né? Nós fazendo a nossa parte ali como professores, orientadores, e vocês, claro, suando, sentando, estudando para poder lá na segunda fase fazer uma excelente prova. Né? Também ao nosso lado estão a nossa equipe de tutoras, professora Ana Ribas, professora Flávia, professora Gabriela, e uma equipe gigante também aqui do meu curso, né? Todo mundo aí engajado para aprovar vocês. Nossa primeira aula de ontem foi uma aula mais geral, uma aula de apresentação do curso, uma aula mais, digamos assim, de orientações gerais, né? Falamos sobre material, sobre os simulados. Hoje a gente vai repetir até algumas coisas que nós falamos ontem, porque não dá para começar a aula de hoje sem falar alguns pontos, mas essa aula de hoje, de fato, é dedicada à petição inicial, que inaugura, portanto, a parte das peças da segunda fase. Eu, particularmente, não dou aula para vocês de peças na segunda fase, quem dá é a professora Carol, o professor Daniel e o professor Darlan, mas eu sempre senti necessidade de uma aula geral de peças, uma aula que mostrasse para vocês os aspectos mais gerais, né? Eu também coordeno a segunda fase de tributário e lá eu faço isso no primeiro encontro, lá eu também dou aula de peças, as peças, as petições iniciais, e eu também fiz uma aula dessas lá, então aqui em administrativo eu resolvi também implementar essa aula. Essa é uma aula inédita, é uma aula que está acontecendo aí no exame 45, e é uma aula muito importante para vocês, porque eu sei, e essa é a primeira preocupação que muitos de vocês estão tendo, existe uma preocupação sobre nunca ter feito peça. Eu sei que muitos de vocês já trabalham em escritórios, né? Já trabalharam ali, já fizeram estágio, enfim, tem uma experiência com relação às peças, mas eu sei que muitos e muitas também nunca fizeram uma peça processual. E eu sei que é uma preocupação para alguns de vocês esse ponto, né? E eu queria desde já deixá-las muito tranquilos e tranquilas, porque na verdade ter prática aqui não é diferencial. Ter uma prática anterior não é para nós um diferencial. Marcos, não é um diferencial? Já ter prática, não é um diferencial. Porque a gente consegue, partindo do zero, fazer você acertar qualquer peça. Qualquer peça, seja uma petição inicial, seja uma defesa, seja um recurso, você vai acertar e você vai conseguir fazer. Porque, na verdade, a peça é como se fosse, falando de maneira bem genérica, uma receita de bolo. Não tem muita complicação. O nosso grande desafio, o nosso maior desafio na segunda fase, não vai ser a peça. O nosso maior desafio vai ser o direito material. São as teses, o recheio da peça, que vai pontuar bastante, alguns exames vem bastante pontos na fundamentação da peça e nas questões. Na verdade, mais de 50% da sua prova vem do direito material. Porque 4 questões são de direito material, é muito raro na segunda fase de ADM aparecer alguma questão que não seja de direito material, que seja de processo, já aconteceu, mas é muito raro acontecer. E as teses da peça, o recheio da peça, é direito material. Então, o seu grande desafio vai ser, o seu grande cuidado, principalmente, vai ser não deixar o direito material de lado. Porque às vezes, quando o aluno chega na segunda fase, ele tem uma tendência de só querer assistir às aulas de peças. Eu sei que não é o caso de vocês, mas é uma tentação. Porque os alunos ficam tão preocupados em acertar a peça, e essa preocupação é muito importante, sim, né? Aqui a gente não vai relativizar essa importância. É importante acertar a peça, porque se errar a peça zero e adeus, né? Babau, não tem como passar. Mas, repito, mais 50% dos pontos da sua prova vem do direito material. Então tem que haver aí um equilíbrio, tá, gente? Tem que estudar as peças com bastante cuidado para não errar essa peça na prova, e vocês vão estar em excelentes mãos. O professor Daniel Lamounier, experientíssimo. O
professora Carol Calbal, professor Darlan Barroso, que vão ficar com as peças de vocês, vocês não vão errar essa peça, tá bom? Mas também não esqueçam o direito material, que faz parte aí de grande parte da pontuação que vocês precisam para serem aprovados, beleza? E aí vem um aspecto importante também que eu sempre gosto de comentar. Quem tem prática, às vezes, vem com alguns vícios. Então, se você tem prática, se você que está me assistindo agora é um aluno, uma aluna que tem prática anterior, tome muito cuidado. Porque os vícios da prática, eles às vezes contaminam a prova. E existem coisas que são feitas na prática processual que na prova a AGV não aceita. Então, no final das contas, nós estamos no mesmo patamar. Porque o que a gente vai fazer aqui nas aulas de peça, e também nas aulas de direito material, é seguir estritamente o que a AGV quer. Então, se cair lá na prova de vocês um mandado de segurança, por exemplo, vocês vão fazer o mandado de segurança de acordo com o que a AGV quer. Vocês não vão fazer como vocês fazem no escritório, se eventualmente você tem essa prática. Se cair um recurso de apelação, você vai fazer do jeito que a Carol ensinar, do jeito que o Darlan ensinar. E não do jeito que você faz no escritório, ou que você pegou aí um modelo da internet. Tem aluno que durante o curso fica pegando o modelo da internet. Não, gente. Você está pagando o curso para quê? Você está pagando o curso para ter os modelos corretos. A maneira correta de se direcionar para a GV, para você tirar o máximo de pontuação possível, tá bom? Então, repito, se você não tem prática, não se preocupe. Se você tem prática, um ponto de atenção. Cuidado com os vícios. É muito mais importante você seguir o que a gente fala do que seguir o que você já faz na prática. Muitas vezes vai bater, né? Muitas vezes o que você faz na prática bate com o que a GV quer. Mas pode ser que não bata. Pode ser que não coincida. Então, tome muito cuidado com isso. Tá bom? Essa aula de hoje, como eu falei para vocês, é uma aula de petição inicial. A gente vai trabalhar ali basicamente, principalmente com a petição inicial. Mas a gente precisa, é claro, nesse primeiro encontro, fazer um sobrevoo, fazer uma análise geral de quais são as peças que vocês podem enfrentar na prova de segunda fase. Marcos, mas são muitas peças. Eu escolhi administrativo, mas eu nem sei quantas peças são. Eu escolhi administrativo porque eu ouvi falar que são poucas peças. Isso é uma pergunta, aliás, que muitos alunos fazem, ainda na primeira fase, nos corredores do meu curso, nas minhas redes sociais, perguntam, professor, eu quero fazer administrativo, mas são muitas peças? E você, se você me perguntou isso, você vai lembrar o que eu respondi. Eu falei para você, o número de peças não importa, porque o número de peças é igual para todas as áreas. Para todas as áreas, sim, gente. Curiosamente, o número de peças para todas as áreas é igual. Por quê? E aí tem muito a ver com o que a gente acredita, ou tem muito a ver com a metodologia que nós adotamos aqui no meu curso. Se você pegar todas as peças que podem cair na sua prova, isso vale para a nossa área de administrativo, mas vale para todas as áreas, elas se resumem basicamente em 4 modelos, em 4 grandes modelos. Petição inicial, que é o ponto principal desse nosso conto de hoje. A defesa, as petições simples ou avulsas, alguns chamam de avulsas, e os recursos. Então, basicamente, o que a gente tem, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, é a petição inicial, que, repito, é o tema central aqui do nosso encontro de hoje, defesa, petição simples e recursos. Marcos, mas não está batendo muito com o que eu sei. Eu sei que, por exemplo, na segunda fase de ADM, pensando aqui em petições iniciais, pode cair mandado de segurança, pode cair ação civil pública, pode cair ação popular, pode cair uma petição inicial de uma ação de conhecimento pelo procedimento comum, pode cair um habeas data, embora nunca tenha caído, pode cair um mandado de junção, embora nunca tenha caído. Então só aí já tem várias peças. Então, gente, mas todas as petições iniciais que podem aparecer na sua prova se resumem a um único modelo. Se você pegar todas as petições iniciais que existem, possíveis de aparecer na sua prova, elas se resumem a um único modelo. Eu me lembro que quando eu fiz segunda fase, eu até contei isso para o pessoal de tributário também, eu fiquei louco na véspera da prova, porque o professor que deu aula para mim, que obviamente eu não vou dizer, e faz muitos anos isso, ele ensinou um monte de modelo, né? Mas para cada peça tinha um modelo diferente. Então tinha lá dezenas de papéis na minha mesa na véspera da prova, e eu tentando ali decorar, memorizar todos eles. Eu quase pirei. Porque numa cabeça que dê conta, né, de decorar um monte de modelo diferente. Não tem como, a pessoa fica louca, a pessoa, né, é muito conteúdo para decorar. Quiçá eu tivesse naquela época estudado pelo modelo das peças mestras,
Quiçá eu naquela época tivesse entendido que, na verdade, todas aquelas petições que eu tinha para, entre aspas, decorar, se resumiam a 4 grandes modelos, que é isso que a gente trabalha aqui no meu curso. Então nós temos um modelo de petição inicial, um modelo de defesa, um modelo de petição simples e um modelo de recursos. E aí a gente consegue encaixar todas as peças da segunda fase nesses 4 grandes modelos. Na nossa segunda fase de ADM, nós não temos petições simples. Então a gente vai, daqui a pouco, daqui a alguns segundos, a gente vai começar a ver os 3 grandes modelos, porque na verdade para nós são 3 modelos, 3 modelões, 3 peças mestras. Beleza? Vamos começar então? Eu preparei aqui um material para vocês, material de apoio. Quem fala no meu curso aí tem disponível na rota, né, esse modelo. Então a gente tem ali, aqui eu coloquei teoria das peças mestras, né? Na teoria das peças mestras, conforme eu antecipei para vocês, nós temos 4 grandes modelos. Nós temos as petições iniciais, ou a petição inicial, a defesa como modelo, a petição simples, e os recursos, e o recurso. Portanto, repito, ao invés de a gente ficar aqui quebrando cabeça, decorando como é um mandado de segurança, decorando como é um habeas data, decorando como é que é uma ação popular, decorando como é que é um recurso de apelação, decorando... É só entender e nem decorar, né? Porque você não vai precisar decorar, porque vai estar tudo no vade-mecum, você saber a estrutura desses 4 grandes modelos. E aí você vai perceber, e aqui como eu estou hoje com a intenção de trabalhar com vocês, principalmente a petição inicial, você vai perceber que tanto faz se cair um mandado de segurança, ou uma ação popular, ou uma ação civil pública, ou qualquer petição inicial. Você vai saber fazer com base no modelo que você tem. Com base naquela estrutura que você vai aprender com a Carol, com o Daniel. A Carol também dá aula de petição inicial, né? Então o modelão você vai ter como base. Esse modelão ele é seguido a partir do artigo 319 do CPC, daqui a pouco a gente vai colocar aí para vocês, tá? E a partir desse modelão que você vai poder fazer qualquer petição inicial. Só que aí tem um ponto importante, né? É claro que nesse primeiro contato, a gente não vai conseguir estruturar todas as peças, nem é o objetivo do nosso encontro de hoje, a gente não vai construir a peça em si, mas a gente precisa entender que eu preciso ter um passo a passo para encontrar, para identificar a peça cabível, né? Eu sei que o modelo é único, eu sei que a estrutura é única de todas as petições iniciais, mas eu preciso saber como é que eu vou identificar qual delas é. Porque quando eu identificar qual petição é, se é um mandado de segurança, se é uma ação popular, aí sim, eu vou partir para o modelo e a partir desse modelo eu vou construir a minha peça. Mas como é que eu vou saber qual é a petição correta? Como é que eu vou saber qual petição inicial eu vou utilizar? Porque o nome da petição inicial tem que vir correto. Vocês devem saber disso já. Não adianta você saber a estrutura, que vai ser uma só para todas as petições iniciais, se você não identificar corretamente a peça, se você não fundamentar legalmente corretamente a peça. Então, como é que eu vou, lendo a questão, e a gente vai praticar isso lá mais para o finalzinho da aula, como é que eu vou, lendo o enunciado da peça, saber qual é a petição inicial que eu vou fazer? Eu vou estar lá com o modelão, né? Mas eu tenho que saber qual delas eu vou identificar. Por isso, aqui no meu curso, a gente trabalha com as chamadas PPIs. PPI, gente, significa, em resumo, perguntas poderosas, isso aqui foi o Dalan que criou, né? De interpretação. Perguntas poderosas de interpretação. PPIs, traduzindo para um bom português, são perguntas poderosas de interpretação. É a partir dessas perguntas que a gente vai estudar, que a gente vai já nesse primeiro encontro entender, que eu vou conseguir identificar qual é a petição adequada. Eu não vou me preocupar aqui com o modelão, porque o modelão eu já vou ter, né? Eu já vou ter, a gente vai desenvolver isso durante o curso. Mas como é que eu vou identificar, de fato, qual é a petição que eu vou usar? Então, as perguntas poderosas de interpretação vão nos levar a isso. Nós temos aqui basicamente 4 perguntas que nós vamos ter que fazer para identificar a peça. Primeiro, quem é o meu cliente? Pergunta básica, quem é o meu cliente?
Essa pergunta, gente, é uma das mais importantes, vocês vão perceber isso daqui a pouco, porque essa pergunta... Então, deu um problema aqui, gente, mas só voltando. Então, a primeira pergunta, desculpem, é: quem é o meu cliente? Quem foi que procurou você lá na prova? O seu cliente é a pessoa que vai te procurar no enunciado da prova. Pode ser o João, pode ser o José, pode ser uma empresa. Essa pergunta vai ser fundamental para a gente. A gente vai perceber que, a depender de quem é o meu cliente, fica mais fácil de identificar a peça. Porque, por exemplo, para que vocês possam entender, ação popular. Ação popular é uma petição que pode cair para vocês. Ação popular é um tipo de ação constitucional, que aliás cai com certa frequência na segunda fase, que só tem uma pessoa que pode propor, que é o cidadão. Então, se você, ao ler a questão, verifica que ali no enunciado, quem procura você foi um cidadão, isso já abre um alerta na sua cabeça. Isso já abre um ponto de alerta para você. Porque você sabe que das petições iniciais que nós temos, tem uma que só o cidadão pode propor, que é a ação popular. A ação civil pública, algumas pessoas podem propor apenas. A gente também vai ver isso rapidamente hoje, né? Embora vocês vão ter aula de ação civil pública. Então, quando vocês se depararem com o enunciado, a gente vai praticar isso também na prova simulada, vocês vão ter dia 3, a primeira prova simulada, vocês vão perceber que essa pergunta ela vai ser fundamental porque ela vai nos direcionar para a peça correta, tá bom? Ao longo da aula de hoje você vai ter condições de entender melhor a importância dessa pergunta, mas essa é a primeira pergunta. Então, quem é o meu cliente? Segunda pergunta importante. Qual o pedido? O seu cliente, que vai ser a pessoa que vai aparecer lá no enunciado, uma pessoa física, uma pessoa jurídica, um cidadão, ele te procurou para quê? Qual o objetivo dele? Qual o pedido que você vai fazer ao juiz quando você propuser a petição inicial? Né? Então, pode ser, por exemplo, para anular uma licitação, pode ser para anular um contrato administrativo, pode ser para anular um edital de um concurso público que tem uma restrição ilegal, pode ser para reintegrar o seu cliente porque ele foi demitido de maneira ilegal pelo poder público. O pedido vai ser muito importante, porque o pedido vai definir, e aqui eu já estou antecipando algumas coisas para vocês, que a gente vai falar daqui a pouco, se a ação que vai ser proposta, se a petição inicial que você vai propor é uma ação egoísta ou altruísta. Vixe Maria, o que é algo egoísta e altruísta? Quem inventou essa história foi o professor Daniel Lamonier, né? Que eu acho muito boa, aliás. Daniel foi muito inteligente quando ele criou essa expressão. Existem ações nossas que são egoístas e existem ações nossas que são altruístas. Basicamente, a gente vai conversar sobre isso melhor daqui a pouco, mas a ação egoísta é uma ação em que você vai propor, uma ação que você vai propor para defender o interesse pessoal do seu cliente, o interesse privado do seu cliente. Acontece, por exemplo, quando, já caiu na prova, né, a pessoa procura você para ajuizar uma ação, para reintegrá-lo, porque ele foi indevidamente demitido pelo poder público, pela administração pública. Ora, numa ação como essa, o que se busca tutelar, o pedido que vai ser feito, que é o pedido de reintegração, é para defender o interesse privado do seu cliente, né? Não se busca aqui o interesse público, o interesse da coletividade, não. O que se busca aqui quando se persegue isso, quando se quer reintegrar um servidor público, é o interesse privado dele. Então, identificar qual pedido também vai nos direcionar para a peça. E, claro, a gente está só começando a aula de hoje. Daqui a pouco vocês vão conseguir desenvolver melhor essa ideia. A ação altruísta, por outro lado, é aquela ação em que a pessoa que te procurou não quer defender o seu interesse próprio. Quer defender o interesse da coletividade. Por exemplo, um cidadão que te procura para propor uma ação porque tem um contrato administrativo que foi feito de maneira ilegal. E esse contrato está provocando despesas enormes aos cofres públicos, provocando um gasto ilegal, desnecessário. Esse gasto ele vai gerar despesas que poderiam ser investidas na saúde, na educação, né, na cultura. Opa, então nesse tipo de ação, o que se busca não é o interesse privado da pessoa que te procurou. Né? O seu cliente não está buscando ali o seu interesse próprio, o seu interesse particular, o seu interesse privado. Quem te procurou, o seu cliente, está procurando proteger, tutelar, proteger o interesse da coletividade. Né? Então, vocês percebem que definir qual é o pedido também vai ser importante para a gente se direcionar para a peça correta. Um outro ponto importante, que também isso é fundamental,
Em que fase processual nós nos encontramos? Em que fase processual nós nos encontramos? Aquela situação, faltou a palavra. Aquela situação que o enunciado da peça trouxe é uma situação que se enquadra em que fase processual? Marcos, como assim? Em que fase processual? E aqui a gente pode aproveitar para falar dos 3 grandes modelos de peças mestras, que são a petição inicial, a defesa e o recurso. A escolha desses 3 grandes modelos, lembrando que na segunda fase de ADM a gente não tem petições simples, a escolha desses 3 grandes modelos, petição inicial, defesa ou recurso, vai ser feita a depender da fase processual em que o seu cliente se encontra. Marcos, não entendi ainda. Calma. Por exemplo, petição inicial. A petição inicial é uma peça que vai ser manejada, que vai ser utilizada por você na prova, se não existe nenhuma ação em curso ainda descrita no enunciado. Se o enunciado trouxer uma situação em que você percebe, lendo o enunciado, que não tem nenhuma ação tramitando, não tem nenhum tipo de ação tramitando, então isso nos leva a crer que a peça mestra a ser utilizada é a petição inicial. Por exemplo, aproveitando o exemplo da reintegração, o cliente te procura dizendo que foi demitido de maneira ilegal, mas ele nunca entrou com nenhuma ação contra o poder público. Ele quer ser reintegrado, mas ele nunca entrou com nenhuma ação contra o poder público. Ele está te procurando pela primeira vez ali para resolver o problema dele. Não tem ação em curso. Então você vai dar nascimento a uma ação. Você vai fazer uma petição para fazer uma ação nova, para gerar um processo novo. Então isso seria uma petição inicial. Ou então o cliente te procura porque ele quer participar de um concurso público, ele está participando de um concurso público e ele foi eliminado numa fase do concurso de maneira ilegal. Pode acontecer, por exemplo, na questão das cotas raciais. Ele foi eliminado do concurso, ele não foi reconhecido como negro e ele te procura. Mas ele nunca ajuizou nenhuma ação contra o poder público. Então, a petição que você vai utilizar é uma petição que vai dar origem a uma ação nova, a um processo novo. Então, é uma petição inicial. Diferentemente, e aí a gente vai colocar isso, né? É importante que a gente coloque isso. Então, em que fase processual eu me encontro? A petição inicial vai ser feita quando não existe nenhuma ação em curso. Ou seja, é preciso instaurar um processo novo. É preciso instaurar um processo novo. Esses exemplos que eu dei para vocês todos, reintegração, eliminação indevida de um concurso público, são situações que você vai gerar um processo novo, vai instaurar uma ação nova. Então isso só pode ser uma petição inicial. Na defesa, gente, eu tenho uma peça em que eu só vou poder pensar numa defesa quando eu já tenho uma ação em curso. Porque o que é a defesa? A defesa é uma forma processual, uma petição, né? Uma petição em que seu cliente te procura para se defender dentro de uma ação que foi proposta contra ele. Então já existe uma ação em curso, essa ação foi proposta contra o seu cliente, então pressupõe-se que ele é réu nessa ação e ele quer se defender nessa ação. Vocês vão ver que no simulado de vocês, um dos simulados, que evidentemente eu não posso dizer qual é, né, é contestação. A ação já existe e o seu cliente te procura para que ele possa se defender dentro dessa ação. Por exemplo, vamos imaginar que um servidor público ele teve uma ação de regresso proposta contra ele. Vamos imaginar que a administração pública foi condenada a indenizar um particular porque o policial bateu no carro do particular. E aí o Estado age regressivamente contra o servidor público. Vocês sabem disso, né? Vocês viram isso na primeira fase. Então, o Estado ele foi condenado a pagar uma indenização a um particular, vamos aqui colocar o nome, Maria. A partir do momento que ele é condenado com trânsito em julgado, ele pode agir regressivamente contra o servidor e ele propôs uma ação contra o servidor. O servidor é o seu cliente. O seu cliente te procurou no seu escritório narrando isso. Então já existe uma ação em curso. E essa ação foi proposta contra o seu cliente, ele precisa se defender daquela ação. Aqui, por exemplo, uma das formas de defesa, né, é demonstrar que o policial não agiu com dolo nem com culpa.
Então o policial te procurou dizendo, doutor, é o seguinte, doutora, eu estou respondendo com ação de regresso, numa ação de regresso, eu sou réu numa ação de regresso, só que eu bati no carro da vítima, mas era um dia de chuva. O pneu da viatura que eu estava dirigindo furou, eu não agi com dolo, não agi com dolo nem com culpa. E outra coisa, o poder público foi condenado há 8 anos, 8 anos atrás. Olha aí, prescrição. Olha as teses que poderiam ser ventiladas, né? Mas o que é mais importante para a gente agora, não é nem trabalhar com as teses, é saber o seguinte, olha, eu vou pensar em contestação quando existe uma ação em curso. Então, já existe uma ação em curso e o seu cliente, a pessoa que te procura, é a parte ré dessa ação. Minha gente, se não tiver ação em curso, você não pode pensar em defesa. Porque como é que você vai fazer uma peça de defesa, que por excelência é a contestação, se não existe ação tramitando ainda? Percebe que essa pergunta em que fase processual eu me encontro, ela vai nos ajudar bastante a identificar o modelo de peça-mestre? É isso. E o recurso, por outro lado, que aliás cai bastante na segunda fase de ADM, é um tipo de peça-mestre, é um modelo que a gente vai utilizar quando, de novo, já existe uma ação em curso, mas o objetivo do seu cliente é atacar uma decisão judicial. Então, no recurso, a ideia é, já existe uma ação em curso, então nos recursos já existe ação em curso, e o que se pretende? O objeto dessa petição vai ser atacar uma decisão judicial. Se já existe uma ação em curso e o cliente te procura para atacar uma decisão que foi proferida dentro de uma ação que já existe, então a peça correta é um recurso. Qual que é o recurso? Não é o nosso objetivo hoje. O nosso objetivo hoje é trabalhar com os 3 grandes modelos de peças mestras: petição inicial, defesa e recurso. Por exemplo, seu cliente propôs uma ação para, por exemplo, uma ação para anular um contrato administrativo, uma ação popular para anular um contrato administrativo. Você fez um pedido de liminar e o juiz indeferiu por decisão interlocutória. Opa! Se o juiz indeferiu por decisão interlocutória, existe uma ação em curso e o seu cliente te procura para atacar essa decisão. Então, a grande peça-mestra a ser utilizada é a peça-mestra recurso, que nesse caso, por ser uma decisão interlocutória, é um agravo de instrumento, tá bom? Outra situação, você propôs uma ação, um mandado de segurança para reintegrar o seu cliente. Pensando aqui que o ato de demissão tinha acontecido há menos de 120 dias, né? O cliente te procurou e disse, olha, eu fui demitido. Há 2 semanas eu fui demitido. Você vai lá e impetra o mandado de segurança. Na verdade, a situação diz, né? Você não. A situação lá da prova diz. Foi impetrado o mandado de segurança. Só que por sentença, o juiz não deu... o juiz indeferiu. O juiz julgou improcedente o mandado de segurança. Julgou improcedente os pedidos formulados no mandado de segurança. Opa, já existe uma ação em curso. Então, em algum momento, foi impetrado o mandado de segurança, já existe uma ação em curso, e o que se pretende é atacar essa decisão que indeferiu, né, que julgou improcedente o mandado de segurança. Opa, então eu quero atacar uma decisão. Então, isso é um recurso. Nesse caso, é um recurso de apelação, porque a decisão aí seria uma sentença. É isso. Essa orientação, né, de saber em que fase processual eu me encontro, também vai nos ajudar bastante a nos direcionar para a peça correta. Eu vou fazer uma quebra de bloco e no próximo bloco a gente continua falando das PPIs e daqui a pouco a gente começa a falar das petições iniciais propriamente ditas. Até já! Bom, pessoal, passamos agora então para o nosso segundo bloco de aula, essa aula inaugural sobre petições iniciais. Na verdade, é uma aula sobre processo. A gente está tratando aí basicamente até agora das peças mestras e das PPIs. Já vimos que as PPIs são aquelas perguntas poderosas de interpretação
desculpem, que vão nos auxiliar, que vão nos ajudar, que vão ser o nosso norte para nós identificarmos qual o modelo que a gente vai utilizar. Seja um modelo de petição inicial, seja um modelo de defesa, seja um modelo de recurso. Já vimos que, se não existe uma ação em curso e a petição que você vai propor lá na sua prova de segunda fase de ADM vai inaugurar uma nova ação, vai criar um novo processo, então nós estaremos aí diante de uma petição inicial. Se já existe ação em curso e a pessoa te procura para se defender no curso dessa ação, aí eu posso pensar numa defesa, eu devo pensar, na verdade, numa defesa. E por outro lado, se já existe uma ação em curso, mas eu preciso atacar uma decisão judicial que foi proferida no curso dessa ação, né, durante essa ação, então a peça correta é um recurso. Vejam que tanto a defesa como o recurso são peças que vão ser utilizadas quando já existe uma ação em curso. Galera, se não existe uma ação tramitando, se a questão lá, o enunciado, e a gente vai trabalhar isso daqui a pouco, se já não existe uma ação tramitando ainda, significa dizer que não tem como você pensar nem em defesa, nem em recurso, né? E aí, o que vai separar a defesa do recurso? No recurso eu tenho que atacar uma decisão judicial. Nas provas da AGV, isso fica muito claro, especialmente no último parágrafo, quando o enunciado fala, olha, eu quero que você proponha uma petição para atacar aquela decisão. Seja um acórdão, seja uma decisão interlocutória, seja uma sentença, tem que haver no enunciado da questão a descrição de uma decisão a ser atacada. Se não houver indicação de uma decisão para atacar, seja ela qual for, eu não posso nem pensar em recurso. Tudo bem? Então esse é um ponto aí que a gente vai trabalhar bastante aí durante o curso e hoje também. E a última pergunta, que é uma pergunta que é bastante importante também, é: existe urgência? Existe risco para o seu cliente? Existe urgência? Existe risco para o seu cliente? A situação que ele trouxe para você lá no enunciado da prova é uma situação que não pode deixar ele esperando até o fim do processo, porque a gente sabe que as ações demoram, né? Mesmo o mandado de segurança, que é uma ação bastante célere, de fato é a ação mais célere que nós temos, né? Dentre as ações que a gente chama de egoístas, mesmo o mandado de segurança, ele demora a ser julgado. Então, em muitas situações, e o mandado de segurança, ele traz muitas dessas situações, o seu cliente não pode ficar esperando até o fim. Ele tem que ter algo antes. Ele tem que ter algo, um provimento, uma medida, uma decisão que assegure alguma coisa para ele antes do final do processo. Senão ele vai ter um prejuízo maior. Quer ver um exemplo? A situação em que alguém te procura lá na prova para informando que foi impedido de participar de uma licitação. Digamos que essa pessoa foi desclassificada numa licitação. A proposta dela foi desclassificada. E aí ela procura você dizendo, ó, doutor, eu preciso ajuizar uma ação contra essa decisão. Eu preciso me defender, né, judicialmente, propor uma ação contra essa eliminação, né, que aqui não é uma decisão judicial, é uma decisão administrativa. Lembrando que recurso é contra a decisão judicial. Aqui eu tenho uma decisão administrativa. Pois bem, se o seu cliente não obtiver algo antes do final do processo, digamos que você optou por um mandado de segurança. Se o seu cliente, se você propõe um mandado de segurança lá na prova e esperar até o fim, né, do julgamento, do mérito do mandado de segurança, a licitação já acabou. Não dá para esperar até o fim. Então, quando existe essa urgência, quando existe esse risco iminente de algum prejuízo para a pessoa do seu cliente, a pessoa que te procurou lá na prova, o José, o João, a empresa, é preciso fazer um pedido, ou de liminar ou de tutela. E a AGV, gente, na grande parte das situações em que cai petição inicial, e cai bastante petição inicial, exige-se um tópico de liminar ou de tutela. Eu tenho uma pessoa conhecida que ela reprovou na segunda fase, não foi nem de administrativo, foi de conste, porque ela ficou em dúvida se deveria ou não pedir liminar. No caso, seria uma medida liminar, uma liminar. Ela ficou em dúvida e não pediu. Então, desde já, vocês vão escutar isso bastante do Daniel, da Carol, principalmente, pede a liminar, pede a tutela. Porque se por acaso no espelho de correção da AGV não aparecer, você não vai perder ponto. Isso é uma coisa importante, né? Alguns de vocês, muitos de vocês estão na primeira fase, na segunda fase pela primeira vez. O que abunda não prejudica. Aqui vocês vão escutar direto a gente falando isso. O que abunda não prejudica. Então, se eventualmente
Você fez lá um pedido de liminar ou um pedido de tutela, e lá na resposta, no gabarito da AGV, no espelho de correção da AGV, não tiver, não tem problema, você não vai perder ponto. Agora, o contrário não. Se o enunciado te levar a uma liminar ou uma tutela e você não colocar, você vai perder preciosos pontos. E muita gente fica dependendo ali de 0,5, 0,2, 0,7, que muitas vezes é exatamente a pontuação do pedido de liminar, do pedido de tutela. Então a gente vai aprender, vocês vão aprender, que existe um momento lá da petição em que isso vai ser alegado e o momento em que isso vai ser pedido. Não se preocupem, porque a gente não vai detalhar muito isso hoje, mas dentro da estrutura da petição inicial, a gente vai ter lá um momento para falar da tutela, para falar da liminar e também para pedir isso. Lá nos pedidos a gente vai pedir também. Tá bom? Fiquem tranquilos que isso aí vai ser visto de forma pormenorizada pelo Daniel, pela Carol. Então existe liminar, existe, aliás, urgência e risco. Isso vai nos levar aqui a um pedido de liminar ou a um pedido de tutela. Um pedido de liminar ou um pedido de tutela. Então essas são as 4 perguntas poderosas de interpretação. Essas 4 perguntas elas vão nos guiar na identificação da peça mestra, e vai nos levar ali a construir a petição correta. Beleza? Bom, vamos detalhar um pouquinho mais, né? Marcos, quais são as petições iniciais que podem cair? E aqui eu vou falar de todas que podem cair e vou detalhar algumas. Quais são as possíveis petições iniciais que podem aparecer na prova de segunda fase de administrativo? Aqui eu fiz uma divisão que, inclusive, já falei para vocês agora há pouco, é uma divisão que o Dani faz com vocês entre ações egoístas, então percebam aqui, entre ações egoístas e ações altruístas. Falei rapidamente agora há pouco, mas agora chegou a hora de aprofundar. Nas ações altruístas, o que se persegue, o que se busca é proteger o interesse público. O que se busca é proteger o interesse da coletividade. Então, aqui nós estamos agora restringindo a petição inicial. Nós não vamos falar hoje de defesa, não vamos falar de recurso, seria muita coisa, né? Em termos de petição inicial, as petições que as ações que nós vamos chamar de altruístas, são aquelas ações em que a questão te leva a propor uma ação em que se vai buscar proteger não o interesse privado do seu cliente, não o interesse pessoal do seu cliente, mas sim o interesse da coletividade, o interesse público. Isso acontece em 2 ações, na ação popular e na ação civil pública. Tanto na ação popular como na ação civil pública, o que a pessoa que te procurou busca não é proteger o interesse próprio dela, não é proteger o interesse pessoal dela, é proteger o interesse da coletividade. Por exemplo, aqui a gente pode pensar em milhões de exemplos. O cliente te procura, e a gente vai ver que tipo de cliente vai te procurar, né, daqui a pouco. O cliente te procura para propor uma ação para proteger o meio ambiente. Ora, a proteção ao meio ambiente, gente, não é uma proteção do interesse privado, do interesse particular da pessoa. Quando se propõe uma ação civil pública, seria ação civil pública, né? Quando se propõe uma ação civil pública para proteger o meio ambiente, porque, por exemplo, uma área de proteção ambiental está sendo devastada, ou eventualmente alguma questão ligada ao direito do consumidor, né? Quando se propõe esse tipo de ação, a pessoa que procura você, ela não está preocupada com o dela. Ela não está preocupada com o interesse privado dela. Ela está preocupada com o interesse de todo mundo, o interesse da coletividade. Porque proteger o meio ambiente é importante para todos. Proteger o consumidor é importante para todos, né? Então, nesse tipo de ação, repito, nós a chamamos de altruísta porque o que o seu cliente busca não é o dele, é o de todos. É o interesse da coletividade. Isso acontece em 2 tipos de ação. Repito, ação popular e ação civil pública. Daqui a pouco a gente vai evoluir um pouquinho e vai entender quando é que eu vou ter ação popular e quando eu vou ter ação civil pública. Vai depender de quem te procurar. As ações egoístas são aquelas ações em que se busca proteger o interesse particular, o interesse privado. Então, nas ações egoístas, a pessoa quer defender o seu. E tudo bem, né?
Egoísta aqui não tem um tom negativo, egoísta aqui não tem um tom pejorativo. Nas ações egoístas, a pessoa te procura lá na prova, né? A GV te procura, né? A GV não, né? O personagem da prova. Te procura para proteger o dele. Então seria aqui, por exemplo, a situação de um candidato eliminado de concurso, eu falei para você já. Seria aqui uma ação, por exemplo, em que a pessoa foi atropelada por um carro de uma concessionária e quer ser indenizado. Seria aqui a situação em que a pessoa te procura porque a energia elétrica dela foi cortada de maneira indevida. Perceba que nesses exemplos, né, eliminação de licitação, são situações em que o que se busca ali é o interesse próprio. O interesse privado, a preocupação aqui não é com todos, é consigo mesmo. E está tudo bem. Né? Não existe problema aqui em ser, entre aspas, egoísta. Em que ações isso acontece? Petição inicial de uma ação de conhecimento pelo procedimento comum, que pode ser, por exemplo, um indenizatório, um anulatório. Vocês vão ver isso aqui com a Carol vai explicar melhor para vocês. Um mandado de segurança, seja ele individual, seja ele coletivo. O habeas data, o mandado de junção e a reclamação constitucional. Desses todos aqui, gente, o que aparece na segunda fase? Esses três primeiros, tá? Vocês vão ver com o Dani habeas data, vocês vão ver mandado de junção também, e vocês também vão ver reclamação constitucional. Mas são petições que não caíram até hoje. Pode acontecer. Pode ser que no próximo exame apareça um habeas data, por exemplo. Mas desde que a GV assumiu, nunca caiu habeas data, por exemplo. Tá bom? Então, tomem cuidado. Não é para negligenciar isso aqui, não. Ok? É para vocês se manterem alertas, mas é importante lembrar que os mais importantes são essas três, né? Basicamente três, né? Porque mandado de segurança ele pode ser individual ou coletivo. Essas duas ações, vai. O mandado de junção, o mandado de segurança e a petição inicial de uma ação de conhecimento pelo procedimento comum. Tudo bem? Agora, o que a gente vai fazer? A gente não vai conseguir ver tudo, né? Porque eu quero praticar com vocês hoje também. A gente vai identificar algumas peculiaridades que vão separar as ações egoístas das ações altruístas entre si. Então nós já entendemos o que é egoísta, o que é altruísta. Já entendemos que mandado de segurança e uma ação de conhecimento pelo procedimento comum é uma ação egoísta. E a ação altruísta é a ação popular e a ação civil pública. Mas o que vai fazer com que na prova a gente possa separar, identificar se é, por exemplo, uma ação de conhecimento pelo procedimento comum ou se é, por exemplo, um mandado de segurança? É isso que a gente precisa saber, tá bom? Então a gente vai agora avançar mais um pouquinho aqui. Antes da gente falar das defesas e dos recursos, a gente vai trabalhar um pouquinho aqui com as petições iniciais. Então vamos começar aqui pelas chamadas ações egoístas. Ações egoístas. De um lado, a gente vai ter a ação de conhecimento, uma ação de conhecimento pelo procedimento comum. Só corrigir aqui, ficou um pouco feio. Então, ação de conhecimento pelo procedimento comum. E, do outro lado, nós vamos trabalhar um pouquinho com o mandado de segurança. Mandado de segurança. Seja ele o mandado de segurança individual, seja o mandado de segurança coletivo. Seja o mandado de segurança individual, seja o mandado de segurança coletivo. Aqui, minha gente, mora um grande perigo. Eu já, nesses muitos anos de segunda fase, é muito raro o aluno de segunda fase de ADM errar a peça. Não é tão comum, porque, primeiro, o nosso curso é muito bom, né? Modéstia à parte, as nossas aulas são muito boas, mas também porque o nosso examinador de administrativo ele não tem muita malícia, ele não gosta muito de confundir. Tem só um exame aí recente que, não tão recente, que teve um probleminha ali que gerou uma certa dúvida, mas no geral, o enunciado da peça é muito bem construído. Né? O enunciado da peça ele não traz muitas pegadinhas. Só que aqui a gente tem que ter muita atenção. Porque tanto na ação de conhecimento, pelo procedimento comum, como no mandado de segurança, conforme antecipei para vocês, eu vou ter a busca do interesse particular. Eu vou ter uma situação, uma ação, em que se busca proteger o interesse particular. Então, vamos imaginar uma situação, a demissão de um servidor público.
O servidor público foi demitido, digamos, por uma sindicância, quando a gente sabe que no âmbito federal tem que ser por PAD, mas ele foi demitido por uma sindicância. Então houve uma violação à lei ali. Houve um ato ilegal do poder público que demitiu o servidor por um PAD ao invés por uma sindicância, desculpe, ao invés de demitir por um PAD. Tudo bem. A princípio, quando a gente olha para essa situação, se o cliente procurou para ser reintegrado, para voltar para o serviço público, você pode ali pensar nesses dois tipos de ação. Você pode pensar em propor uma ação de conhecimento pelo procedimento comum, fundada ali no rito do CPC, normalmente, mas você também pode pensar no mandado de segurança. E aí, você já deve estar se fazendo a primeira pergunta. E na prova, Marcos? Porque eu quero saber na prova qual das duas eu vou escolher. Eu posso escolher as duas, ou melhor, né? Eu posso escolher uma ou outra? Será que na prova eu vou ter alguma situação em que eu vou poder escolher ou uma ação ou outra? Nunca vai ter esse tipo de situação. E se tiver alguma situação que, em tese, caiba as duas peças, certamente a GV ou vai anular, o que não é muito provável, ou ela vai ter que acertar as duas peças. Se a situação que foi trazida para você, nesse caso a gente pode trazer esse caso, inclusive, de um ato de demissão ilegal, ensejar você poder propor os dois tipos de petição, significa dizer que a GV falhou. Ela não foi bem no anunciado, porque ela não pode deixar dúvida. E se por acaso ela deixou dúvida e ela deixou ali a abertura para uma das duas, ela vai ter que acertar as duas. Então a primeira coisa é, você nunca, a princípio pelo menos, você nunca vai poder escolher uma ou outra. Você vai ter que escolher a correta, a adequada. Não vai poder propor mais de uma ação. Não vai poder utilizar mais de uma petição inicial. É uma ou outra. Nem sei se eu me expressei bem, né? A ideia é, você nunca vai poder escolher, você sempre vai ser levado a uma petição apenas. É isso que eu quero falar. Você nunca vai poder propor as duas. Para deixar bem claro, você nunca vai poder propor as duas, né? Para não deixar nenhuma dúvida. Você sempre vai ter que escolher uma delas. Uma delas. O mandado de segurança é um tipo de ação muito legal, né? Porque o mandado de segurança, seja individual, seja coletivo, ele é uma ação mais célere, mais rápida. Ou seja, quando se utiliza a via do mandado de segurança, pelas características que ele tem, pelo rito especial que ele tem, leva a essa ação a ser mais célere, mais rápida. Então, existe uma tendência de quando se utiliza o mandado de segurança, o processo acaba mais rápido. Ele é menos lento. A ação de conhecimento pelo procedimento comum, que também seria cabível aqui na situação de demissão ilegal, ela é legal também, ela é importante também, mas ela é mais devagar, ela não é tão rápida. Marcos, então, na prática, por que sempre não se opta pelo mandado de segurança? Se o mandado de segurança é mais célere, por que ao invés de entrar com a ação de conhecimento pelo procedimento comum, para reintegrar esse servidor público, por que sempre não se opta pelo mandado de segurança? Porque ele tem algumas características que afunilam ele. O mandado de segurança ele tem uma espécie de funil. O funil significa dizer o quê? Que ele vai ter que passar por algumas condições. Enquanto o funil da ação de conhecimento é largão, né? Aquele funil que passa tudo, nem serve para nada, o funil do mandado de segurança, a peneira do mandado de segurança, gente, é muito mais refinada. O mandado de segurança é um tipo de ação que não comporta, não admite dilação probatória. Significa dizer que no mandado de segurança as provas devem ser pré-constituídas. Ou seja, aqui existe um ato ilegal do poder público, existe um ato coator, para utilizar a expressão, né, que é própria do mandado de segurança, só que tem um detalhe, tudo que o seu cliente tiver que provar, ele vai ter que provar na petição inicial. Até existe uma possibilidade dessa prova já existir, mas não está na posse do seu cliente, está na posse do poder público. E aí existe um pedido que é feito dentro do mandado de segurança para pedir essa prova, mas essa prova já existe. Ela não vai ser produzida. E aqui é importante, já nesse primeiro contato, que você entenda que não admitir dilação probatória, atenção, hein? Não admitir dilação probatória não quer dizer que não admite provas, porque toda ação admite provas. O que não pode haver é produção de provas durante o processo. Então a gente vai colocar aqui que não se admite produção de provas
não se admite produção de provas durante o processo. Por isso que as provas todas devem ser provas pré-constituídas. Então, nesse caso, por exemplo, da demissão do servidor público, provavelmente, teoricamente falando, caberia mandado de segurança, porque a única prova que ele vai ter que comprovar, apresentar nos autos, é a demissão dele por uma sindicância. Né? Aqui trazendo uma situação bem simples, né? Lógico que a AGV ela complica um pouquinho mais, mas numa situação como essa, em que ele foi demitido por sindicância, eu pego lá a cópia da sindicância, junto na petição inicial, e digo, excelência, tá aqui, ó. Essa petição inicial aqui demonstra que o meu cliente, que o autor da ação, foi demitido por uma sindicância. E a lei exige que haja PAD para demitir o servidor. Estamos trabalhando aqui com o servidor público de maneira geral, né? Mas qualquer servidor público só pode ser demitido por processo administrativo. Tudo bem? Ah, Marcos, então sempre cabe mandado de segurança numa situação como essa. Mais ou menos. Por quê? Porque a peneira do mandado de segurança ela é mais fina ainda. Porque ela vai exigir que não pode existir no mandado de segurança condenação em honorários de sucumbência. No mandado de segurança, gente, não se admite condenação em honorários sucumbenciais, em honorários de sucumbência. O CPC, né, lá nos artigos 82 e 84, especificamente ali no 84, ele vai dizer que é devida a condenação em honorários. Quando alguém ajuiza uma ação representada por advogado, o advogado da parte vencedora ele vai receber da parte contrária, da parte que perdeu, sucumbência, honorários. E isso é uma boa forma de remuneração do advogado. Só que no mandado de segurança não pode haver condenação em honorários. Então, a AGV, se ela não quiser o mandado de segurança, melhor dizendo, né? Se ela não quiser levar você ao mandado de segurança, ela pode colocar, e a gente vai ver, num dos parágrafos do enunciado, deve haver condenação em honorários. Propõe a petição correta, adequada, levando em consideração que deve haver condenação em honorários. Opa, se deve haver condenação em honorários, então você já sabe que não pode ser mandado de segurança, porque no rito do mandado de segurança, vocês vão ver essa aula, não pode haver condenação em sucumbência, não pode haver condenação em honorários. Pode haver até condenação em custas, mas não em honorários. E o outro ponto importantíssimo é que existe um prazo para propor mandado de segurança. Esse prazo é de 120 dias contados do ato coator. Isso no mandado de segurança repressivo. Vocês vão ver que existe o mandado de segurança preventivo e o repressivo. No repressivo, quer dizer, aquele mandado de segurança que é proposto, impetrado, quando o ato ilegal do poder público já aconteceu, ele só pode ser proposto até esse prazo, de 120 dias, contados do ato coator. Então, nesse caso, por exemplo, do cliente, da pessoa que foi demitida injustamente, ilegalmente, né? Aqui não é nem uma questão de injustiça, é uma questão de ilegalidade, se essa demissão tiver acontecido além desse prazo, você não vai poder utilizar mandado de segurança. Porque existe um prazo para propor, para impetrar o mandado de segurança. No caso repressivo. No caso do mandado de segurança preventivo, o ato nem aconteceu ainda. O MS preventivo ele é proposto antes do ato coator acontecer. Ele é proposto na iminência da prática do ato coator. Então, alguém que, por exemplo, está na iminência de ser demitido, ou na iminência de ser desclassificado de uma licitação, ou na iminência de ser eliminado de um concurso público, aí eu posso pensar no MS preventivo, se forem atendidos os outros requisitos da nossa peneira. Mas no mandado de segurança repressivo, eu tenho que observar o prazo de 120 dias. Ou seja, o mandado de segurança é a ação mais célere, é a ação mais econômica, porque não tem condenação em honorários, mas não é sempre que ela pode ser utilizada. E aí o que sobra para a situação
em que alguém te procura para perseguir um direito de um interesse próprio, né? Que não comporte habeas data, que não comporte habeas corpus, que não comporte aquelas outras ações. E aí vocês vão ver isso com o Daniel. Sobra a ação de conhecimento pelo procedimento comum. Nesse tipo de ação, eu tenho a possibilidade, é possível dilação probatória. Então, é possível dilação probatória, ou seja, é possível produção de provas durante o processo, durante a ação. Aqui é possível condenação em honorários. É possível condenação em honorários de sucumbência. Ou seja, se a questão, o enunciado trouxer uma situação lá, na descrição do enunciado, disser que se exige uma prova pericial, que se exige uma prova testemunhal, que se exige qualquer tipo de prova a ser produzida durante a ação, então você já pode excluir mandado de segurança e você vai para a ação de conhecimento pelo procedimento comum. Se o enunciado disser que é necessário condenar em honorários, que a ação, nessa ação, será necessário, se deseja haver condenação em honorários, então você não pode propor mandado de segurança. Você só pode propor ação de conhecimento pelo procedimento comum. E aí, gente, o que se pode pedir nessa ação? Qualquer coisa, né? Se pode pedir para anular uma licitação, se pode pedir para anular a demissão de um servidor público, pode-se pedir, por exemplo, para retomar um candidato para um cargo, para um concurso público. Se pode pedir qualquer coisa. A ação de conhecimento pelo procedimento comum e o mandado de segurança, eles podem ser objeto de qualquer tipo de pedido, a não ser salvo, e aqui eu não vou conseguir detalhar hoje, porque é uma aula introdutória, né? Salvo, eu vou propor um dos dois salvos, se não comportar esses outros três aqui. O habeas data, o mandado de junção e a reclamação constitucional, elas têm pedidos específicos. Então, eu vou pensar nessas outras duas, eu vou pensar nesses dois outros tipos de petição, se eu não estiver diante de uma situação que permita habeas data, mandado de junção ou reclamação constitucional. A gente fala que há ali um caráter subsidiário, né? Então, se não for caso de habeas data, se não for caso de mandado de junção, se não for caso de reclamação constitucional, ou você vai propor uma ação de conhecimento ou um mandado de segurança. E aí essas diferenças vão separar as duas. O mandado de segurança com as suas próprias características e a ação de conhecimento com as suas próprias características. Beleza? Vamos encerrar esse bloco. No próximo bloco a gente vai aprimorar um pouquinho mais as petições iniciais e vamos praticar, né? Porque falando assim, pode ser que você esteja pensando, putz, mas será que o que o Marcos está falando se aplica mesmo na prova? Será que com esse conhecimento eu vou de fato conhecer, conseguir identificar? Você vai ver que nessa primeira aula, sem nem ter visto as aulas específicas ainda, você já vai conseguir identificar uma petição. Prometo para você, daqui a pouco eu vou mostrar isso na prática. Até já! Bom, pessoal, passamos então para o nosso terceiro bloco de aula. Estamos hoje estudando a teoria geral das petições iniciais. Obviamente que hoje você não vai sair daqui ainda construindo a petição, né? Você vai apenas identificar cada uma delas. Então, uma aula mais geral, mais introdutória. Mas essa aula visa primeiro dar uma introdução no tema, né? Fazer com que você conheça as peças que podem cair, mas sobretudo te dar a segurança de que você tem plenas condições, já no primeiro encontro aqui da segunda fase de ADM, de sair identificando essas petições, para dar uma segurança para você, especialmente que nunca fez uma peça, que nunca fez segunda fase, para que você possa ficar mais tranquila, mais tranquilo. Nós estávamos falando, antes de fazer a quebra de bloco, das chamadas ações egoístas. Então nós vimos que basicamente nós temos a petição inicial da ação de conhecimento pelo procedimento comum, o mandado de segurança, e nós vimos que no edital de vocês há a previsão ainda do habeas data, do mandado de junção, da reclamação constitucional, e aqui até eu não coloquei,
mas a gente poderia também falar em habeas corpus, tá? Estranhamente, no edital de vocês, também existe a previsão de habeas corpus, embora nunca tenha caído. A gente vê, quem dá essa aula é o Daniel, porque vai que, né, nós não podemos correr riscos. E aí, o que a gente falou no finalzinho do bloco anterior? Que o mandado de segurança e a ação de conhecimento pelo procedimento comum vão ser aplicadas, vão ser utilizadas quando eu eliminar as outras possibilidades. Por quê? Porque essas outras possibilidades, gente, o habeas data, o mandado de junção, esses outros todos que a gente colocou, são para situações bem determinadas. Não costumam cair, né? Que isso fique claro. Nunca caiu, na verdade. Mas se cair, vocês vão saber, tá bom? Então, eu só vou pensar na ação de conhecimento e no mandado de segurança quando eu eliminar as outras possibilidades específicas. E aí, para que serve, então, o habeas data? Para que serve o mandado de junção? Eu vou, claro, caminhar no VAD com vocês um pouquinho, mas vocês vão ver isso detalhadamente, para ver cada uma dessas ações, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou pedir para você pegar o seu VADMECO. Vou dar um tempinho aí. Se você não tiver VADMECO ainda, não tem problema, tá bom? Você anota o artigo e depois você marca no seu VADMECO. E, aliás, hoje a gente nem vai marcar ainda. Vocês vão marcar junto com os professores de peças. E eu queria que você fosse no artigo 5º da Constituição, no artigo 5º, e procurasse para mim o inciso 72. Então, a gente vai começar aqui pelo artigo 5º, inciso 72. LXX2. Conceder-se-á habeas data. A. Para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados, de entidades governamentais ou de caráter público. E B. Para retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Então a gente percebe, aqui pelo artigo 5º, inciso 72, que o habeas data serve para uma situação bem específica. O habeas data, gente, é um tipo de ação que serve para garantir o direito à informação. Basicamente é isso. Portanto, não é qualquer situação que você pode utilizar. Vocês vão ver com o Daniel essa peça. Ela está no edital, nunca caiu, mas vai que cai. Vocês têm a oportunidade aí de acertar tranquilamente. Agora a gente vai ver o inciso 73. 73 não, desculpe. O 71. LXX1. Conceder-se-á mandado de junção. Hoje não vamos marcar nada ainda. Conceder-se-á mandado de junção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Ou seja, o mandado de junção, que também a gente considera uma ação egoísta, serve quando, faltando uma norma, eu não posso exercer um direito. Né? Isso aconteceu, por exemplo, com o direito de greve. O direito de greve, ele está previsto na Constituição, mas a Constituição fala que ele vai, dos servidores públicos, que digo, né? Que ele vai ser exercido nos termos de lei específica. Como essa lei nunca foi feita, falta uma norma regulamentadora. Falta a lei disciplinando o direito de greve. Ajuizou-se mandado de junção para garantir o exercício desse direito. Né? Então, na falta de norma regulamentadora, eu impetro o mandado de junção para garantir o exercício do direito. Ou seja, não é em qualquer situação que cabe mandado de junção. Percebem que aqui há um objeto bem específico, o tipo de pedido é bem determinado, bem marcado? Então eu não vou pensar em mandado de junção em nenhuma outra situação, senão nessa aqui. Nós também temos o habeas corpus. O habeas corpus está aqui também no no artigo 5º, inciso 48. Ele diz, conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, deixa eu só colocar mais um pouquinho aqui, em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Ficou um pouco ruim de ler, porque a minha câmera está numa situação aqui meio ruim. Mas enfim, o habeas corpus ele assegura o direito de locomoção, a liberdade da pessoa. Então, não é em qualquer situação que eu vou poder utilizar. Apenas eu posso utilizar habeas corpus nessa situação determinada. E, por fim, a gente tem a reclamação constitucional, que tem previsão no artigo 103 da Constituição. Então, a gente vai agora sair do artigo 5º e vamos lá no artigo 103 da Constituição. No artigo 103,
A da Constituição, parágrafo 3º. Artigo 103A da Constituição, parágrafo 3º. Do ato administrativo, só aproximar um pouquinho aqui, gente. Do ato administrativo ou decisão judicial que contrarie a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal, que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada e determinará que outra seja proferida com ou sem aplicação da súmula, conforme o caso. Ou seja, a reclamação constitucional não serve também para qualquer situação. A reclamação constitucional serve apenas quando uma decisão administrativa ou judicial afronta uma súmula do Supremo Tribunal Federal. Afronta uma súmula e ela é proposta, essa ação é proposta no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, também é uma situação bem específica, né? O pedido é muito específico. Por isso que a gente fala, e vocês vão ver o Daniel falando muito sobre isso, que eu só vou pensar na ação de conhecimento pelo procedimento comum, ou no mandado de segurança, seja ele individual ou coletivo, quando essas outras ações não puderem ser utilizadas. E vamos combinar? Na prova, a chance de aparecer essas outras ações é muito pequena, né? Mas, teoricamente, quando as outras ações não couberem, por eliminação, a gente vai pensar então nessas duas petições iniciais, dessas duas ações egoístas, né? Por outro lado, nós também temos as chamadas ações altruístas. As ações altruístas, elas são pensando em situações em que se não pretende defender interesse privado, né? Nem o interesse privado de uma pessoa, nem o interesse privado de um conjunto de pessoas. O que se pretende definir e defender é o interesse da coletividade. É o direito ao meio ambiente, é o direito à saúde pública, é o direito à educação, que são direitos que repercutem na vida de todas as pessoas. Então, nesses casos, nós temos as duas chamadas ações altruístas, a ação popular e a ação civil pública. Marcos, mas, de novo aqui, como é que eu sei a diferença entre elas? Como é que eu vou saber aqui a aplicação na prova de uma ação popular, versus o ajuizamento de uma ação civil pública? Como é que eu sei a diferença entre um e outro? Quer dizer, como é que eu vou saber se, para defender o interesse da coletividade, para defender o interesse público, eu vou utilizar a petição inicial de uma ação popular ou a petição inicial de uma ação civil pública? Aqui, gente, o autor da ação é muito importante. Porque embora nos dois casos, embora nas duas ações, se pretenda proteger o interesse da coletividade, essas ações têm legitimados ativos próprios, determinados. Em outras palavras, não é qualquer pessoa que pode propor uma ação popular e não é qualquer pessoa que pode propor uma ação civil pública. Por isso que no enunciado, lembra que nas PPIs a gente pergunta quem é o autor? Porque a depender do autor, eu posso partir para uma ação popular ou para uma ação civil pública. E aí eu pergunto, quem é o possível autor de uma ação popular? A ação popular tem como autor único, o cidadão. Então, na prova, no enunciado que vocês fizerem, que vocês lerem, né, para fazer a peça, precisa aparecer, para vocês pensarem numa ação popular, precisa aparecer um cidadão. Às vezes ele aparece de maneira mais clara, às vezes de maneira menos clara, né? Quando eu digo mais clara ou menos clara, a GV pode dizer que foi um cidadão que procurou você, ou ela pode dizer cidadão de uma outra forma. Ela pode dizer que uma pessoa com os direitos políticos plenos compareceu ao seu escritório. Ou uma pessoa com título de eleitor ativo compareceu ao seu escritório. Ora, em outras palavras, o que a GV está querendo dizer é que o personagem denunciado da questão, da peça, é um cidadão. De onde é que a gente tira essa informação, né? De que o autor da ação popular é o cidadão? Da nossa Constituição. A gente vai agora voltar para a Constituição, que aqui a gente tem que mostrar passo a passo, né? A gente volta para a Constituição, volta para o artigo 5º, e aí eu quero que você procure para mim o artigo 5º, inciso 73. Artigo 5º, inciso 73. Localizem para mim o artigo 5º, inciso 73. Nós passamos
Passamos por esse aqui, né? Passamos pelo 71, passamos pelo 72, né? Passamos pelo 67, o LX V3, 78, né? Passamos pelo 68, 68, e agora a gente está no 77. 77 não, 73. 73. Ele fala assim: qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Então, o inciso 73, não sei se do habeas corpus eu falei certo, desculpa, enfim, mas é o 68, né? O do habeas corpus 68, tá bom? Talvez eu tenha falado o número errado, né? Tenha traduzido do romano para o número errado, mas enfim, faz parte. Então aqui, inciso 73, diz, aqui é 68, né? 73, isso. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e donos da sucumbência. Então, o inciso 73 vai dizer que, para propor uma ação popular, apenas o cidadão pode propor. Portanto, gente, se por acaso no enunciado da peça aparece uma pessoa jurídica, por exemplo, vamos imaginar que a peça indique lá que um partido político procura você. Você não pode pensar em ação popular. Porque o único autor da ação popular é quem? É o cidadão. Então isso demarca, isso separa a ação popular da ação civil pública. O autor da ação é só o cidadão. Tudo bem? Eu vou até colocar aqui o inciso. Nos outros eu acabei não colocando, né? Mas vamos colocar para deixar tudo organizadozinho. Então aqui a gente vai colocar o artigo 5º, inciso 73. Inciso 5º, artigo 5º, inciso 73. Deixa eu botar aqui para a gente colocar o dos outros também. Não sei nem se precisa, mas é importante, né? Então vai ficar pouco espaço. Eu vou colocar então aqui. Então vamos colocar do habeas corpus, do habeas data, do mandado de junção, da reclamação constitucional. Habeas corpus, artigo 5º, senão vocês vão achar que eu não sei algarismo romano. Artigo 5º, inciso 68, LXV3, da Constituição. Habeas data, artigo 5º, inciso 72. Artigo 5º, inciso 72 da Constituição. Mandado de junção, artigo 5º, inciso 71 da Constituição. Reclamação constitucional, artigo 103A, parágrafo 3º da Constituição. Então, agora ficou certinho, tudo bonitinho, tudo no caderno, para vocês ficarem felizes e eu também. Tá bom? Então, habeas corpus, habeas data, mandado de junção e reclamação constitucional. O mandado de segurança, a gente não leu, né? É importante que a gente leia também. Então, vamos ler também aqui o mandado de segurança. O mandado de segurança, ele vai ter duas versões, duas modalidades. Vocês vão ver isso melhor com o Dani ou com o professor Darlan. Um mandado de segurança individual e um mandado de segurança coletivo. Estou voltando aqui os clipes. Isso aqui é da segunda fase tributária. Então, a gente vai agora para o inciso 69 do artigo 5º também. Ele vai dizer: conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Então aqui é o fundamento constitucional do mandado de segurança. A gente vai ter também o tratamento do mandado de segurança muito mais detalhado na Lei 2016, que é a lei do mandado de segurança que tem no VAD de vocês.
tá bom? Então a gente vai colocar aqui, só para deixar tudo organizado, no mandado de segurança, a gente vai colocar primeiro o mandado de segurança individual. Então, mandado de segurança individual, a gente vai colocar o artigo 5º, inciso 69 da Constituição. O coletivo, já aproveitando que a gente está com a mão na massa, o coletivo ele está coladinho aí no individual. É o artigo 5º, inciso 70 da nossa Constituição. Então, o 69 ele trata do MS individual e o 70 trata do MS coletivo. Coloquem aí para a gente ler também. Mandado de segurança individual, artigo 5º, inciso 69, e o mandado de segurança coletivo, artigo 5º, inciso 70. Aqui a gente vai ter, então, um mandado de segurança coletivo. Vejam só. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por, ele vai dizer aqui, o rol de pessoas legitimadas. Partido político com representação no Congresso Nacional, organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída em funcionamento há pelo menos um ano em defesa dos interesses de seus membros ou associados. São essas pessoas aqui que são legitimadas. Então, partido político, que tem representação no Congresso Nacional, organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano. São as pessoas legitimadas para propor o MS coletivo. Vocês vão ver os dois, né? Embora a estrutura seja idêntica, mas a legitimidade aí é um pouco diferente. Então, na aula de mandado de segurança, vocês vão ver os dois tipos de MS, o MS individual e o MS coletivo. Beleza? Marcos, e a ação civil pública? A ação civil pública também é um tipo de ação, você falou, que defende, é uma ação altruísta, né, porque ela defende o interesse público, o interesse da coletividade. A ação civil pública, gente, ela tem alguma diferença com relação à ação popular? Na verdade, a grande diferença, a principal e mais importante diferença entre a ação popular e a ação civil pública também diz respeito aos autores, também diz respeito ao legitimado ativo. No caso da ação civil pública, vocês vão ver também com o Daniel, só pode ser proposta, e aqui eu vou colocar para vocês, daqui a pouco eu identifico para vocês o artigo, né? Só pode ser proposta pelo Ministério Público. Então aqui os autores, né, da ação civil pública são o Ministério Público, o MP, a Defensoria Pública, também é uma das autoras possíveis da ação civil pública. Os entes federativos, então aqui nós temos a União, os estados, o DF e os municípios, claro, representados pelas suas procuradorias. Autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista, também tem legitimidade. Associação, no caso de associação, para que ela tenha legitimidade, ela precisa estar constituída há pelo menos um ano. Esses são os possíveis autores da ação civil pública, tá? Onde estão esses autores? No artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública, que é a Lei 7347. Artigo 5º da Lei 7347. Então anotem aí. Eu vou só mostrar para vocês, embora vocês vão ter aula sobre isso, eu quero terminar logo essa parte para a gente praticar, né? Para vocês verem que realmente vocês já conseguem sair daqui identificando as peças. Mas quem define isso é o artigo 5º da Lei 7.347, que é a Lei da Ação Civil Pública. Então, MP, Defensoria Pública, União, Estado, DF, Municípios, as autarquias, empresas públicas, fundações e sociedades de economia mista e as associações que preenche alguns requisitos, dentre os quais está constituída há pelo menos um ano. Então, só para mostrar para vocês, deixa eu voltar aqui para o nosso Vademécum, e eu queria que vocês pegassem lá no índice de vocês, do Vademécum, a gente vai trabalhar bastante com índice durante o curso, a Lei 7347, tá bom? Então, você pode ir lá no índice, deixa eu só mostrar aqui para vocês. Então, vocês podem ir lá no índice de vocês, aqui eu estou no Vadão, tá? Estou usando nesse nosso encontro aqui o Vadão. Então, a gente vai procurar aqui a Lei 7347, página 391,
Vamos lá na página 1391, 391 não, 391, 1391, página 1391, e vamos procurar aqui a Lei da Ação Civil Pública. Artigo 5º então vai dizer, vejam aqui, artigo 5º vai dizer, deixa eu só aproximar só um pouquinho aqui para vocês conseguirem enxergar melhor. Então ela vai dizer o seguinte, opa, caiu minha câmera aqui, me perdoem. Então ela vai dizer o seguinte, tem legitimidade para propor, tá um pouquinho embaçado, isso. Tem legitimidade para propor ação principal e ação cautelar. O Ministério Público, então veja que nós estamos no artigo 5º dessa Lei 7347, a Defensoria Pública, a União, os Estados, o DF, os municípios, autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista, e a associação que concomitantemente, e aí a lei traz alguns requisitos, né? Então esses são os possíveis autores da ação civil pública. Como a gente terminou as ações, eu vou aproveitar esse restinho de tempo aqui desse bloco e o próximo bloco para a gente praticar, né? Eu acho que está na hora da gente sair da teoria e praticar. E aí eu trouxe para vocês exemplos, claro, de exames que já cobraram essas peças. Então eu vou agora mudar aqui minha tela para a gente começar a praticar. Eu preciso só mudar aqui o material de apresentação e a gente então vai praticar um pouquinho para vocês identificarem se vocês já conseguem achar, né, as peças aqui. Vamos lá. Essa peça aqui ela foi cobrada no exame 31. Então é um exame assim mais ou menos não tão recente. Vamos lá. Diz o seguinte. Eu vou ler todo o enunciado, né, gente, porque é importante que vocês entendam o que espera por vocês, né? São enunciados às vezes um pouco longos, mas vocês vão perceber que com a prática, com os simulados, né, com os exercícios que a gente vai fazer, esses enunciados longos vão se tornar muito fáceis para vocês. Parece uma coisa muito complicada, uma coisa muito difícil, mas vocês vão ver que não é tão complexo assim não, tá bom? Então vamos lá. Para incentivar a prática de diversos esportes olímpicos, a Secretaria de Esportes de determinado estado da federação publicou edital de licitação, parceria público-privada, da modalidade de concessão patrocinada, que tinha por objeto a construção, a gestão e a operação de uma arena poliesportiva. Então a questão diz aí, o enunciado diz que foi publicado o edital de licitação para contratar uma parceria público-privada. No estudo técnico, anexo ao edital, consta que as receitas da concessionária advirão dos valores pagos pelas equipes esportivas para a utilização do espaço, complementadas pela contrapartida do parceiro público. O aporte de dinheiro público corresponde a 80% do total da remuneração do parceiro privado. Na época da publicação do instrumento convocatório, 2 deputados estaduais criticaram o excessivo aporte de recursos públicos, bem como a ausência de participação da Assembleia Legislativa neste importante projeto. Diversas empresas participaram do certame, sagrando-se vencedor o consórcio Todos Juntos, que apresentou propostas de extratos de 30 milhões de reais. O prazo de duração do futuro contrato, conforme estabelecido em edital, é de 50 anos. Dias antes da celebração do contrato, após o certame ter sido homologado e adjudicado, foi constituída uma sociedade de propósito específico que seria responsável por implantar e gerir o objeto da parceria. O representante da SPE, não satisfeito com a minuta contratual que lhe for apresentada, resolveu procurar o secretário de Esportes para propor que toda a contraprestação do parceiro público fosse antecipada para o dia da celebração do contrato, o que foi aceito pela autoridade estadual após demorada reunião. Diversos veículos de comunicação divulgaram que o acolhimento do pleito da SPE ocorreu em troca de apoio financeiro para a campanha do secretário de Esportes ao cargo de governador. A autoridade policial obteve, por meio lícito, áudios da conversa travada entre o secretário e o representante da SPE, que confirma a versão divulgada na imprensa. Dias depois, a mulher do secretário de Esportes procura a polícia e apresenta material, vários documentos, que demonstram que a licitação foi dirigida e que o preço está bem acima do custo. Ricardo, eu falei para vocês, né, que os enunciados eles não deixam dúvida. E você vai perceber que por mais que você não saiba as teses, porque é algo novo para vocês, vocês acabaram de começar, aliás, começando hoje praticamente o curso, né?
Mesmo que você não saiba as teses, nesse primeiro encontro, você já consegue perceber qual é a petição que você vai utilizar. Quer ver? Vamos lá, vamos terminar de ler o enunciado. Ricardo, cidadão brasileiro, residente na capital do referido estado. Então, Ricardo, vou até grifar aqui. Ricardo, cidadão brasileiro, residente na capital do referido estado, com os direitos políticos em dia, procura você para que, na qualidade de advogada, redigir a peça adequada para anular a licitação. Há certa urgência na obtenção do provimento jurisdicional. Há certa urgência na obtenção do provimento jurisdicional, tendo em vista a iminente celebração do contrato. Considere que, de acordo com a Lei de Organização Judiciária Local, o foro competente é a Vara da Fazenda Pública. A peça deve abranger todos os fundamentos de direito que possam ser utilizados para dar respaldo à pretensão, inclusive quanto à legitimidade do demandante. Gente, vamos lá. Talvez, nessa primeira leitura, alguns de vocês tenham se assustado, porque esse enunciado é um enunciado, podemos dizer, um enunciado longo, né? E se você não estudou isso, e você está começando agora, certamente você não estudou, a não ser na primeira fase, pode assustar um pouco. Mas o nosso objetivo hoje não é tratar de direito material, é identificar a peça. Então vamos tentar, eu sei que meu tempo aí está praticamente esgotado nesse bloco, vamos tentar aplicar as PPIs. Né? Primeira pergunta, quem é o meu autor? Quem é o meu cliente? É um cidadão. Então o nosso cliente aqui é Ricardo, cidadão brasileiro que está nos direitos políticos plenos. Né? Ele está em dia com os direitos políticos. PPI, primeira pergunta nós já respondemos. Segunda pergunta que nós combinamos nas PPIs, vocês lembram? Segunda pergunta é, qual o pedido? O pedido, gente, aqui é para anular a licitação. Para anular a licitação. O Ricardo, ele é um cidadão, né? Ele não participou da licitação, ele não faz parte da licitação, e ele pretende, como pedido, anular a licitação. Ele procura você para anular a licitação. Ora, diante dessa pergunta, diante desses dados, eu pergunto para você, o Ricardo está buscando proteger o interesse privado dele, o interesse particular dele ou o interesse público? Ele está buscando proteger o interesse da coletividade, né? Porque Ricardo não procurou você porque foi eliminado do certame. Ricardo não procurou você para proteger o interesse dele. Ricardo procurou você para proteger o interesse da coletividade, porque esse contrato aí ele vai ter várias falhas, né? Embora a gente tenha lido sem muitos detalhes com relação ao direito material, você percebe que tem uma parte ali do enunciado que fala que a licitação foi dirigida. Então há ali algumas ilegalidades, né, que violam inclusive o patrimônio público. Então a pergunta 1 é, quem é o meu cliente? Ricardo. Pergunta 2, o que é que está sendo pedido? Anulação da licitação. Pergunta 3, em que fase processual eu me encontro? Aquelas perguntas que nós fizemos. Já existe uma ação em curso? Não, não existe ação em curso. Se não existe ação em curso, então eu não posso pensar nem em defesa, porque a defesa se dá quando já existe uma ação em curso e o cliente te procura para se defender, e também não posso pensar em recurso, porque o recurso busca atacar uma decisão judicial, e aí eu não estou pretendendo atacar uma decisão judicial. Então, das peças mestras que nós temos disponíveis, seria uma petição inicial. Uma petição inicial em que o autor é um cidadão e que se busca proteger o interesse da coletividade. E a quarta pergunta é, existe alguma urgência? Sim, existe urgência aqui. O enunciado deixa claro, eu deveria até ter grifado, que há uma certa urgência, aliás eu grifei, né? Há certa urgência na obtenção do provimento jurisdicional, tendo em vista a iminente celebração do contrato, ou seja, o contrato está prestes a ser celebrado. Então há uma urgência ali. Vamos encerrar esse bloco e eu quero que você reflita entre um bloco e outro, embora eu tenho quase certeza que você já sabe qual é a ação. E no próximo bloco a gente diz qual é a petição cabível aí. Até já! Pessoal, passamos agora para o quarto e último bloco nessa aula inaugural das petições iniciais. Já identificamos as ações altruístas, as ações egoístas. Nosso grande objetivo, de fato, é tratar disso hoje. E para deixar vocês confortáveis, vocês começarem o curso de maneira tranquila, sabendo que vai dar certo,
nós já estamos praticando, já estamos aí colocando em prática o que nós vimos nesse encontro, que foi um encontro até rápido, né? Nós não entramos ali em grandes detalhes, apenas tivemos como objetivo, de fato, identificar ali os aspectos gerais das petições, tá bom? Nessa petição que nós lemos, nesse exame que nós vimos aí, então se busca proteger o interesse da coletividade, portanto se trata de uma ação de uma ação altruísta. O autor dessa ação é um cidadão. Ora, qual é a ação cabível quando se busca proteger o interesse da coletividade e o autor é um cidadão? Evidentemente que aqui nós estamos diante de uma ação civil, de uma ação popular. Não teria outro jeito aí que não propor uma ação popular, fundamenta artigo 5º, inciso 73 da Constituição. A gente viu ali, né, na Constituição, não marcamos ainda, porque não é o objetivo de hoje, mas já vimos que o fundamento seria esse. Como existe uma urgência, vocês viram que a questão, o enunciado deixa claro que havia uma urgência ali, aqui nesse período de correção, só para mostrar para vocês como aparece, surge aqui um pedido de liminar. E aí eu trouxe aqui de propósito para vocês perceberem quantos pontos são perdidos caso não se coloque isso. Vejam que aqui, só a fundamentação da liminar vale 0,4. A peça tem 5 pontos, quase 10% da peça está aqui. Portanto, na dúvida, pede liminar. Na dúvida, pede tutela. Não há o que fazer. E além disso, além de você perder ganhar, né, 0,4 aqui também tem mais 0,4 da concessão da liminar nos pedidos, ó. Então você vai fundamentar aqui, vocês vão aprender isso durante o curso, e também vão pedir a liminar nos pedidos. Só aqui, gente, mais 0,4, totalizando 0,8, ou seja, mais de 10% do que você precisa na peça estaria só aqui. Por isso que as PPIs são tão importantes. Se você não passar pelas PPIs, você corre o risco de esquecer da liminar. Ou de uma tutela, por exemplo, se fosse uma ação de conhecimento pelo procedimento comum. Se liga nisso, tá? Essa primeira aula parece uma aula meio boba. Boba no sentido de que não é tão importante, porque a gente não faz a peça. Mas é uma aula fundamental. Você consegue já sair daqui identificando as petições e com a segurança de que não é algo tão complicado como você imaginava. Eu espero que vocês estejam com essa sensação. Vamos treinar outra? Agora, espero que vocês tenham gostado, então vamos para outro treino aqui. Esse enunciado foi cobrado no exame 35. Exame 35. Brian, cidadão americano, naturalizado, cidadão americano não naturalizado. Então, Brian, cidadão americano não naturalizado, que não é eleitor no Brasil, ou seja, Brian não é cidadão brasileiro, né? Para ser autor de ação popular tem que ser cidadão brasileiro, Brian não é cidadão brasileiro. Aqui foi uma pegadinha, né? Então, Brian é cidadão, mas ele não é cidadão brasileiro. Então, aqui, já no comecinho do enunciado, a gente percebe que não dá para a gente pensar aqui, logo no começo, hein? Sem nem evoluir muito na leitura. A gente já consegue perceber que aqui não pode ser uma ação popular. Porque para ser ação popular tem que ser cidadão brasileiro. E o Brian, né, não é cidadão brasileiro. Então, mas reside regularmente no país há mais de 10 anos, ajuizou uma ação popular em face da concessionária Vadeboa S.A. e do município Alfa. Então, Brian acho que deu um João sem braço e ajuizou uma ação popular, né? Poder concedente perante a vara da Fazenda Pública no próprio município, com vistas a anular o ato de aumento do valor de tarifa de transporte de ônibus intramunicipal. Então, Brian ajuizou uma ação popular. O demandante assevera que as tarifas foram majoradas de forma desproporcional no montante de 20%, de modo que se tornaram mais onerosas do que as cobradas nos municípios vizinhos, situação violadora da razoabilidade, considerando que o município Alfa é o mais pobre da respectiva região. Então, ele propôs essa ação popular, julgando ali que as tarifas foram majoradas de maneira desproporcional. Alega ainda afronta ao princípio da isonomia, na medida em que Vadeboa S.A. também é concessionária responsável pelo serviço de transporte junto ao município Beta, e lá pratica preços muito menores. Ou seja, nós percebemos já do comecinho do enunciado
que, diferentemente da peça anterior, em que não havia ação em curso, aqui eu já tenho uma ação em curso. Olha como é importante os PPIs. Aqui, gente, a gente percebe que existe uma ação em curso. Né? O enunciado fala que Bryan propôs ação popular. Daqui a pouco a gente vai fazer as PPIs. Alega ainda afronta ao princípio da isonomia. Devidamente citada, os representantes da concessionária, na última sexta-feira, procuram você para, na qualidade de advogado ou advogada, apresentar a medida judicial de defesa dos interesses da sociedade empresária Vá de Boa S.A., tendo fornecido documentação demonstrativa de que o novo valor decorre do fato de que as tarifas estavam sem aumento havia mais de 3 anos, e foi feito com o fim de amortizar os efeitos da inflação, apesar da previsão contratual de reajuste anual e que a majoração foi efetuada nos exatos parâmetros. Então a empresa concessionária foi citada e procurou você para apresentar uma defesa. Vocês já mataram, né? Já mataram com a peça. Embora eu não tenha falado de defesa, mas você já deve ter matado a peça aqui. Enfim, vamos lá. PPP. Bom, estabelecidos no contrato de concessão constante e estudo técnico fundamentado. Os representantes afirmam ainda estarem convictos de que a lide é temerária e de que o demandante agiu de má fé, na medida em que já tentou causar prejuízo à demandada anteriormente. Então ele agiu aqui, o Bryan, né, agiu de má fé. Gente, vamos lá, vamos ser honestos. Se já existe ação em curso, eu não vou pensar em petição inicial. A questão, o enunciado, né, deixa claro que Bryan já propôs uma ação popular. Então, quando a gente pensa numa situação em que já existe uma ação em curso, ou a gente vai ter uma defesa, deixa eu voltar aqui para o nosso material, ou a gente vai ter uma defesa, lembra que a gente falou? Ou a gente vai ter uma defesa, ou a gente vai ter um recurso. Ou aqui vai ser uma defesa, ou aqui vai ser um recurso. Recurso não pode ser, porque não existe nenhuma decisão a ser atacada. Em nenhum momento a questão, o enunciado deixa ali alguma margem de dúvida sobre possível decisão a ser atacada. E a AGV aqui, aliás, foi muito boazinha, né? Porque a AGV, ela informa no enunciado que ela quer que você apresente uma defesa. Essa peça foi maravilhosa, né? Se é defesa, gente, então só pode ser uma contestação. Vocês vão aprender com o Dani quando é que eu vou fazer contestação acumulada com reconvenção, tá bom? Eu não vou complicar a cabeça de vocês hoje. Mas basicamente aqui a principal forma de defesa é a contestação. Ou seja, vocês já conseguiram perceber que o negócio não é tão complexo como vocês talvez estejam imaginando. É uma defesa. Se é uma defesa, não pode ser uma petição inicial, nem pode ser um recurso. Então aqui seria uma contestação. Essa seria a peça desse exame. Matamos. Quem é o autor é a concessionária, o autor que eu digo o cliente, né? Quem é o autor? Não, o cliente. Quem é o cliente é a concessionária. Qual é o pedido? Contestar. Eu vou atacar a petição inicial do Bryan, da ação popular. Em que fase eu me encontro? Já existe uma ação em curso, então é uma defesa, uma contestação. E no caso de contestação, a gente não se preocupa muito com a urgência, porque apenas em situações excepcionalíssimas a gente poderia se preocupar com isso. Mas, no geral, não existe essa preocupação nas contestações. Tá bom? Então, seria aí uma contestação proposta, uma petição de contestação a ser protocolada na ação popular proposta por Bryan. Já identificamos aí a contestação. Não é tão difícil, né? Vocês percebem que dá para, já no primeiro encontro, a gente identificar a petição correta? Espero que vocês estejam conseguindo fazer isso. Vamos para mais uma? Vamos treinar. Vamos colocar em prática aí o que a gente aprendeu hoje nessa aula. Então a gente vai agora voltar aqui para o nosso material. Voltar aqui para as nossas questões. Vamos para mais uma. Vamos para essa aqui, ó. Do exame 36. Deixa eu ver se está aparecendo para vocês. Isso mesmo. Exame 36. Vamos lá. Bom, no centro da cidade turística brasileira Sigma, foi criado um polo gastronômico composto por diversos restaurantes e bares tradicionais da iniciativa privada, todos devidamente legalizados. Com o passar do tempo, não obstante o visível aumento de turistas e consumidores no local,
os comerciantes experimentaram diminuição em suas vendas, em razão do surgimento de quiosques motorizados do tipo food truck, que se instalaram no entorno da praça, onde se situa o polo gastronômico, a revelia do poder público local. Então a gente tem aí uma cidade turística, ele fala aqui de nome Sigma, existe ali um polo gastronômico, esse polo gastronômico é composto de vários restaurantes e bares, eles estão todos legalizados, mas em razão de food trucks que se instalaram naquele local, eles tiveram ali prejuízos, né? Experimentaram diminuição em suas vendas. A Associação de Bares e Restaurantes XYZ, cujas finalidades institucionais incluem a proteção ao consumidor, então uma associação de bares, cujas finalidades institucionais incluem a proteção ao consumidor, a ordem urbanística e econômica e a livre concorrência, apresentou representação em face dos quiosques ilegais junto ao município. A Associação XYZ, que está regularmente instituída há 5 anos, nos termos da lei, alegou e comprovou com fato e documentação a ocupação irregular do solo urbano pelos quiosques. Haja vista, que seus proprietários não possuem permissão de uso do bem público. E aí, entre parênteses, calçadas do entorno da praça, nem os demais documentos públicos legalmente exigidos para se instalarem no local e exercerem atividades de comércio de bebidas e alimentos. Ocorre que, apesar da identificação dos infratores e da comprovação de todas as irregularidades noticiadas, o município Sigma está inerte há mais de um ano e os quiosques ilegais continuam em atividade, em prejuízo dos comerciantes que integram a citada associação e dos próprios consumidores que frequentam locais não regularizados nem fiscalizados. Como advogado da Associação XYZ, redige a petição inicial, ou seja, aqui a AGV foi extremamente boazinha, porque ela já falou que é uma petição inicial, aqui poupa o nosso trabalho, né? Aqui de cara a gente consegue excluir defesa, uma contestação, por exemplo, e consegue excluir um recurso. A própria AGV aqui já falou, como advogado da Associação XYZ, redige a petição inicial da medida judicial a ser ajuizada em face do município Sigma e em favor dos interesses coletivos. Essa parte aqui é muito importante, né? Em favor dos interesses coletivos lato sensu, levando em consideração que haverá necessidade de ampla dilação probatória no curso do processo. Gente, antes da gente já adentrar propriamente na identificação da peça, uma dica importante para vocês vão me ver falando disso, Daniel, todo mundo, Carol, Darlan. Os enunciados da AGV, às vezes são um pouco longos. Às vezes é um pouco mais, às vezes um pouco menos. Mas se existe uma regra que é infalível o último parágrafo entrega a peça. Vocês precisam ter isso como muita atenção, como norte, né? Leiam o enunciado com bastante atenção, porque é no enunciado que vocês vão encontrar as teses, vocês vão caçar as teses no enunciado, mas dentro desse enunciado é, de fato, 99% dos casos, o último parágrafo que entrega a peça. Aqui, o último parágrafo, ele praticamente diz qual é a peça para vocês. Por quê? Primeiro, o que se busca aqui? Aliás, vamos fazer as PPIs, né? Quem é o nosso cliente? Nosso cliente é uma associação que está constituída e regularmente em funcionamento, em funcionamento regular há 5 anos. Então, o nosso cliente é uma associação. 2, qual é o nosso pedido? O nosso pedido, gente, é proteger o interesse coletivo. Ele fala aqui que essa medida judicial a ser ajuizada, ela vai buscar os interesses coletivos. Ora, quando a gente fala de interesses coletivos, nós estamos falando de uma ação altruísta ou egoísta? Quando nós falamos de interesses coletivos, obviamente que nós não estamos falando de um interesse egoísta. Nós estamos falando de um interesse altruísta, uma ação altruísta. Então aqui a gente consegue descartar mandado de segurança, seja ele individual, seja ele coletivo, porque o mandado de segurança coletivo ele também é uma ação egoísta. Né? Vocês vão depois, com o Dani e com o Darlan, vocês vão sacar essa diferença entre IMS coletivo e ação civil pública. É até perigoso confundir, é por isso que a AGV aqui, para não deixar qualquer tipo de dúvida, ela colocou interesses coletivos. Então a gente exclui mandado de segurança, ação de conhecimento,
Claro, habeas data, habeas corpus, mandado de junção, ação, aquelas outras ações. O que sobraria para a gente, teoricamente, em tese, seria ação popular e ação civil pública, porque são as duas ações altruístas. Só que na ação popular, o que nós vimos? Somente o cidadão é parte legitimativa. Aqui nós não temos um cidadão, aqui nós temos uma associação. Então, só por isso a gente percebe, né, sem precisar fazer muito arrudeio, que aqui não caberia uma ação popular. Aqui, de fato, só caberia uma ação civil pública. E é a peça correta aqui, esse foi o gabarito da AGV. Eu vou até descer aqui um pouquinho, ó. Então, o examinando deve elaborar uma ação civil pública, né? Aqui a AGV, para não deixar qualquer sombra de dúvidas, eu acho que até foi bastante interessante, bastante leal por parte da AGV, ela falou que deverá haver dilação probatória, deverá haver ampla dilação probatória. E aí aqui, por mais que você quisesse forçar um MS, digamos que você confundisse ali o MS coletivo com a ação civil pública, né? Digamos que você pensasse ali no MS coletivo, você já excluiria aqui, por força do enunciado na parte final, no último parágrafo, porque ele falou que vai ser necessária dilação probatória. E o que nós aprendemos hoje na aula? Que no MS não cabe dilação probatória. Então, de fato, esse último parágrafo, vocês conseguem perceber de maneira muito clara, é o parágrafo que define a nossa peça. É uma ação civil pública, tá bom? Seria aí o nosso gabarito. Aqui vocês vão perceber que na estrutura da peça, aqui também foi pedido uma liminar, né, porque os prejuízos estão ali, né, a ocupação indevida do espaço, da praça, está causando prejuízos à coletividade. Então aqui a gente tem 0,3 mais 0,3, 0,6. 0,6. E mais, aqui nos pedidos, cadê, gente? Deixa eu só subir aqui um pouquinho. Aqui nos pedidos, ó, o pedido de liminar vale mais 0,6. Então aqui, mais 0,6, totalizando 1,2. Ou seja, se você não alega liminar e não pede liminar, você perde 1,2. 1,2, gente, é mais do que 20% da prova. Aliás, mais de 20% da peça. É muito ponto. Você não pode deixar de fazer isso, tá bom? Então, é cuidadoso, é um cuidado especial que você tem que ter. Vamos terminar com mais um exercício. Vamos aqui para o nosso último exercício, para nós encerrarmos nossa aula de hoje. Ele diz o seguinte: Sociedade Empresarial Alfa, após sagrar-se vencedora em regular procedimento licitatório na modalidade de concorrência, firmou o contrato de concessão para a prestação. Deixa eu só ver se está aparecendo para vocês. Aliás, não está aparecendo. O que aconteceu? Espera aí. Eu acho que eu não coloquei aqui. Deixa eu ver se agora está aparecendo para vocês. Agora está. Agora sim. Então vamos lá. É o seguinte: a Sociedade Empresarial Alfa, após sagrar-se vencedora em regular procedimento licitatório na modalidade de concorrência, firmou o contrato de concessão para a prestação de serviço público de transporte coletivo de passageiros intramunicipal pelo prazo de 15 anos com o município beta. Durante o terceiro ano de prestação do serviço, a concessionária Alfa foi surpreendida com a publicação no Diário Oficial Municipal de decisão do prefeito, que acabara de assumir o mandato eletivo, decretando a extinção do contrato de concessão pela caducidade. Então o prefeito novo assumiu e a concessionária se lascou, porque ele decretou a caducidade do contrato de concessão por motivo de inexecução contratual e descumprimento das obrigações legais pela concessionária. No citado ato administrativo de extinção da concessão, o prefeito alegou que o serviço não estava sendo prestado de forma adequada, tendo por base as normas, critérios, indicadores e parâmetros definidores da qualidade do serviço, em especial porque a frota de ônibus era formada por veículos antigos, com bancos rasgados e pneus carecas, e que a concessionária estava descumprindo cláusulas contratuais e disposições legais ou regulamentares concernentes à concessão, tais como aquelas relacionadas a gratuidades legais de idosos, além de não ter instalado o ar-condicionado nos ônibus. Até o momento, o município não apresentou qualquer prova de tais alegações. A concessionária tomou conhecimento das supostas irregularidades que configurariam inexecução contratual alegada pelo município apenas no dia de ontem, quando houve a publicação da extinção da concessão no Diário Oficial. Então ele tomou conhecimento no dia de ontem, não havendo prévia instalação de processo administrativo.
A decisão publicada também estabeleceu que o município Beta, no prazo de 30 dias da publicação, retomará a prestação direta do serviço de transporte coletivo de passageiros do município. Então, em 30 dias da publicação que foi feita, né, o município vai retomar o serviço. Ademais, o término indevido e antecipado do contrato de concessão causaria o desemprego de centenas de empregados da Sociedade Empresária Alfa, a desafiar imediata providência. A desafiar imediata providência. A concessionária possui elementos de provas hábeis a comprovar a adequação dos serviços prestados, pois regularmente realiza auditorias e vistorias internas, subscritas por profissionais que elaboram laudos instruídos com fotos. Esse exame foi aquele que eu falei para vocês, que a AGV pegou um pouquinho, ela deu uma escorregadinha aqui no enunciado. Vou explicar para vocês. Vamos só terminar de ler e aí eu explico a polêmica que esse exame gerou. Então ela diz, a concessionária possui elementos de provas hábeis a comprovar a adequação dos serviços prestados, pois regularmente realiza auditorias e vistorias internas, subscritas por profissionais que elaboram laudos instruídos com fotos. Ao tomar ciência de tal decisão do poder concedente, de extinção do contrato de concessão, a Sociedade Empresária Alfa procura você, na qualidade de advogada, para tomar as providências judiciais cabíveis, com o objetivo de invalidar o ato que entende ilegal, bem como demais postulações pertinentes. Gente, vamos parar a leitura aqui. Se você leu o enunciado até aqui, você já percebe duas coisas. Primeiro, não se trata de uma ação egoísta. Perdão, não se trata de uma ação altruísta. Porque essa concessionária, ao procurar você, não busca proteger o interesse da coletividade. O que ela pretende é anular o ato que decretou a caducidade do contrato de concessão. Então, visivelmente, nós temos aí como autor a concessionária, como cliente, né, a concessionária, e o pedido aqui é anular o ato que declarou a caducidade do contrato de concessão. Então a gente percebe só por essa leitura, quer dizer, a gente já leu quase tudo anunciado, né? Mas a gente percebe que trata-se de uma ação egoísta. Aqui não é caso de habeas data, não é caso de habeas corpus, não é caso de mandado de junção, não é caso de reclamação constitucional. A gente já exclui essas possibilidades, né? Porque elas têm objetos próprios, pedidos próprios, que não é o caso aqui. O que sobraria aqui? Mandado de segurança e ação de conhecimento pelo procedimento comum. Aqui é que está a máxima atenção. Se você parasse a leitura aqui, o que você faria? Pensa junto comigo, pensa direitinho. Se você parasse a leitura aqui, provavelmente, estou dizendo isso porque alguns alunos nossos na época se confundiram. Eu tenho até uma aluna chamada Natália, excelente aluna brilhante, que ela errou essa peça. E foi para a repescagem e passou brilhantemente na repescagem, com a nota 9 ponto alguma coisa. Se você leu o enunciado até aqui, você terá forte tendência de fazer mandado de segurança. Por quê que eu digo isso? Porque nesse parágrafo, o enunciado diz, deixa eu colocar até aqui de marca-texto, a concessionária possui elementos de provas hábeis a comprovar a adequação dos serviços prestados, pois regularmente realiza auditorias e vistorias internas subscritas por profissionais que elaboram laudos instruídos com fotos. Ou seja, o enunciado dá a entender que a empresa concessionária tem as provas necessárias para demonstrar que ela cumpre o contrato, o que levaria, numa leitura apressada, a fazer um mandado de segurança. Só que aí eu falei para vocês e vou repetir, o último parágrafo é o parágrafo que entrega a peça. Olha o que fala o último parágrafo, que fica sempre em negrito, aliás. Redija a peça adequada mediante a exposição de todos os argumentos jurídicos pertinentes, levando em consideração que será necessária dilação probatória na fase processual pertinente. Galera, que será necessária dilação probatória. Ora, se será necessária dilação probatória, você exclui mandado de segurança. E aí, de fato, seria uma petição inicial de uma ação anulatória. Uma petição inicial de uma ação de conhecimento que busca aqui anular o ato de caducidade que declarou a caducidade do contrato de concessão. Não é que a questão ela
não é que o enunciado está passivo de anulação. Não está mesmo passivo de anulação. Mas ele confundiu. Né? Se aquele parágrafo ali não tivesse sido colocado, com certeza a aprovação teria sido muito maior. Porque não teria causado essa... E aí eu digo para vocês de todo o coração, assim, às vezes a pessoa esquece de ler o resto mesmo. Né? Às vezes a pessoa está tão apressada ali para fazer a peça e não pensa direito e, de fato, esquece de ler o último parágrafo. Então vocês precisam ter como norte de vocês, todos os professores vão falar isso com vocês, todos, leiam o último parágrafo. Então aqui seria uma petição de uma ação de conhecimento, uma ação anulatória que busca anular o ato que declarou a caducidade do contrato de concessão. Existe aqui alguma urgência, trabalhando com as PPIs, né? Sim, existe uma urgência aqui. Duas coisas foram ditas aqui que denotam urgência. Primeiro, o poder público vai retomar o contrato em 30 dias. Se ele vai retomar o contrato em 30 dias, não dá para esperar até o final do processo. Se por acaso você não pedir uma tutela, aqui seria uma tutela, né? Vocês vão ver depois as diferenças entre liminar e tutela. Basicamente é um nome só, que é a mesma coisa, mas se essa tutela não for concedida, a empresa vai deixar de executar o contrato e vai deixar de ganhar com isso, né? Com certeza. E a outra urgência aqui seria o desemprego, né? Causaria desemprego de centenas de empregados da sociedade empresária Alfa. Então aqui o prejuízo é gigantesco, né? E aí a questão, o enunciado ainda fala, a desafiar imediata providência. Ora, a desafiar imediata providência significa dizer que existe uma urgência ali. Se existe uma urgência, então aqui você vai ter que pedir uma tutela de urgência. Quer ver? Aqui, ó. Tutela de urgência. Então aqui existe um tópico, tutela de urgência. Aqui vejam a quantidade de pontos que você perderia. Aqui 0,5, mais 0,4, mais 0,4. Só aqui 1,3. 1,3. E aqui embaixo, nos pedidos, deixa eu ver quanto eles pontuaram. Mais... Aqui. Ah, não, aqui já é o pedido, deixa eu só... Não, aqui. Ó. Não. Cadê o pedido de liminar de tutela? Deixa eu ver se eles colocaram mais embaixo aqui. Eles não colocaram nos pedidos, que coisa estranha. Eu não lembrava desse exame, sabia? PPP... eles não colocaram nos pedidos, não. Requerimentos finais, citação dos réus. Já botaram tanto ponto no começo que nos pedidos eles nem colocaram. É curioso isso, porque geralmente coloca. Mas enfim, você perderia 1,3, né, pelo fato de não ter colocado tutela, não ter colocado liminar. Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. A minha intenção era trabalhar com as petições iniciais, especialmente, e deixar vocês confortáveis e cientes de que é possível sim acertar peças de maneira muito tranquila. Ora, se na primeira aula, uma aula bem geral, vocês já estão conseguindo identificar a petição inicial, que dirá depois, que dirá quando chegar ali no final do exame. Então, mais uma vez, obrigado. Qualquer dúvida, mandem para mim, @Marcos Aurélio Freitas, tá bom? Qualquer coisa, mandem para mim. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui a câmera. Ah, o GC, acho que não. Então, qualquer coisa, mandem para mim. Tá aí no meu Instagram, @Marcos Aurélio Freitas. Qualquer coisa, mandem para mim. E desejo a vocês um excelente curso, que vocês façam uma excelente preparação. A gente está aqui, todo mundo disponível para vocês, para ser o melhor curso da vida de vocês. Qualquer coisa, me chama lá no Instagram e participe também do grupo do WhatsApp, da comunidade do WhatsApp. Lá a gente coloca os avisos de simulado, se comunica, tira dúvida. É bem legal também. Um abraço, fique com Deus e até os nossos encontros. Tchau, tchau.